Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane Nascimento e este é o quadro comentando os artigos da Lei 11.101 de 2005. O artigo que vamos falar hoje é o artigo 26 da Lei 11.101 de 2005 sobre Comitê de Credores. Eu já comentei aqui no canal as atribuições do Comitê de Credores. Se você ainda não viu, clicar aqui no card que vai aparecer aqui, ou se não aparecer, é só você entrar lá no canal e acessar o artigo 27 do quadro comentando os artigos da Lei 11.101 de 2005. Vamos lá ver o que diz o artigo 26 da lei. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Primeira coisa aqui, o comitê é constituído em Assembleia Geral de Credores, tá? Então, como ele vai ser formado? Com um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Então, um representante trabalhista e 2 suplentes. Depois, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais, de garantia ou privilégios especiais com 2 suplentes. Garantia real e 2 suplentes. Próximo, um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Então, um representante da classe quirografária e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte e 2 suplentes. Então, um representante microempresa, a classe 4, e 2 suplentes. Aí vem o parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê. Então vamos supor que na lista de credores da empresa não tem a classe de garantia real. Não tem problema, vai seguir o jogo da mesma forma. Então, a falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput desse artigo, ou seja, ao previsto ali dessa relação que eu falei para vocês. Parágrafo 2º, o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independente da realização de assembleia. Então, como eu disse lá no começo, para constituir um comitê de credores, você precisa ter uma Assembleia Geral de Credores. Agora, se você tiver por escrito a maioria dos credores concordando com a constituição do comitê, ou seja, que representem credores, né, que representem a maioria dos créditos de uma classe, é possível que ele seja constituído sem ter uma assembleia. Parágrafo 2º. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe. Então, eu quero frisar aqui, a maioria dos créditos de uma classe, independente da realização da assembleia. A nomeação do representante dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê e a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Então, por algum motivo, algum representante quer sair e ele precisa ser substituído. Então, ele precisa atender esses requisitos legais aqui para, independente de uma Assembleia Geral de Credores, voltar ali à formalidade, né? Voltar do jeito certinho, igual está lá na lei. Parágrafo 3º, caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo. Então, veja que aqui precisa de um alinhamento dos credores. Então, vai ter um representante de cada classe, 2 suplentes. Para constituir um comitê de credores, você precisa ter um alinhamento desses credores. Você precisa, de fato, confiar naquele líder, né, naquele representante, nos suplentes, para fazer o alinhamento dos direitos, dos objetivos dos credores dentro de um processo de recuperação judicial. Então, vai ter relatório, vai ter fiscalização, vai ter tudo. E quem vai estar na linha de frente ali são esses representantes e os suplentes, que deverão comunicar, né, e ter uma comunicação muito transparente
com os demais credores. E claro que algumas manifestações específicas vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir o devedor, vai ouvir os credores e também vai ouvir especificamente o comitê de credores. Então é por isso que, mesmo que tenha um comitê, os credores têm que estar tudo na mesma página, para que não trave o processo de recuperação judicial. O comitê de credores foi criado. Então, o comitê, na hora da sua manifestação, ele não pode demorar a ponto de travar o processo de recuperação judicial. Ele precisa também cumprir os prazos legais. Ele precisa se atentar a isso. Não só deixar ali quem vai fazer, quem não vai fazer, quem tá presidindo, de fato, precisa presidir o comitê de credores para, mais uma vez, não travar o processo. O objetivo do comitê é dar celeridade no processo, evitar fraude, evitar que seja dilapidado o patrimônio daquela empresa e que o plano de recuperação judicial seja cumprido. Só que para isso cada um precisa fazer a sua parte, né? Você já participou de uma assembleia onde foi constituído um comitê de credores? O que você achou? Deixa aqui o seu comentário, as suas ideias, o que pode melhorar, o que foi bom, o que foi ruim. Não precisa contar qual caso foi, me conte a sua experiência aqui nos comentários. Lembrando de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos episódios do quadro Comentando os Artigos da Lei 11.101 de 2005 e para a gente conversar também de melhores práticas de atuação nos processos de recuperação judicial e falência. Te vejo no próximo vídeo.